Amém? Boa tarde. Vixe, boa tarde. Melhorou. Então, estou cansado, se alguém me arrumar um copo de água. A gente vai rezar nessa tarde, já começou a rezar. Mas a pregação hoje ela vai ser bem assim, direta nas paradas, que a gente tem pouco tempo. Quem trouxe a Bíblia já pega a Bíblia, porque quando eu disser a palavra a gente já vai abrir, já vai lendo rápido. O tema hoje... Oi, querida. O tema hoje é Get Up, ou você pode falar em português, levanta-te, também serve da mesma coisa. Quem aqui esteve no cerco de Jericó, levanta a mão direita. Quem veio para o cerco de... Aleluia, todo mundo veio. Mas esse menino aqui mora do lado. Ele disse que ele não veio, toda noite ele estava. Mas hoje a gente vai ainda beber um pouco da graça do cerco de Jericó na nossa vida. Amém? Eu preciso que vocês fiquem comigo hoje, que eu tenho vergonha. Então, dito isto, a última pregação no Strong foi tia Sandra, que veio pregar para a gente sobre juventude e tal. E a palavra de hoje ela é muito enraizada também naquilo que ela pregou para nós naquele dia. Eu não vou perguntar quem estava, tá? Mas tem um vídeo dela que ela também citou, e geralmente a gente cita quando vai falar de tia Sandra no Strong, que ela, no último dia da Soul Vibes, na primeira Soul Vibes, numa adoração, onde ela foi rezar com Jesus numa ministração assim muito poderosa, ela começou a proclamar palavras de autoridade mesmo, para a juventude. Ela falava: jovens, seus fortes, tu venceste o maligno e tal. Quem é mais velho vai conhecer. Quem não é velho pode ir no Instagram do Strong, que tem lá esse vídeo para você assistir. É bem forte. Mas o que é que isso tem a ver com a gente hoje? Tem a ver que para a gente poder viver esse levanta-te com o Espírito Santo, para a gente poder viver esse levanta-te, a gente primeiro tem que entender a nossa essência por juventude. E tia Sandra ela pregou muito bem sobre a essência da juventude e a força da juventude que nós jovens temos para poder ser um com o Espírito Santo. E hoje é só uma continuação. Então, quem trouxe a Bíblia, a gente vai abrir lá em João, capítulo 5. João 5, versículo 1. Perdi o versículo, peraí. Achei. João capítulo 5, versículo 2. Amém ou misericórdia? Misericórdia quem não achou, amém quem achou. Amém ou misericórdia? Amém. Então vou ler, tá? Lá em João capítulo 5, versículo 2, ele vai escrever assim, ó. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois, de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água e se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: quereis ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Amém? Acho que muita gente já ouviu essa passagem, né? O que ela tem a ver com a gente hoje? Essa foi uma das passagens que norteou o cerco de Jericó também. Então a gente viu muitas pregações e homilias também baseado nisso daqui. Mas o que isso tem a ver com nós jovens hoje? Para ser bem diretos. O que tem a ver o levanta-te, o get up, que Deus nos incomoda hoje,
Na passagem vai narrar para nós sobre o homem que ele era enfermo e estava doente há 38 anos. 38 anos é muito tempo. Quem aqui tem 38 anos? Ninguém. Então é mais tempo do que a gente tem de vida. Que esse rapaz estava nascido? Não. Que ele estava doente na beira da cura. Porque Jesus aqui no Evangelho de João vai narrar para nós que aquele enfermo, ele estava paralítico, paralisado, do lado do tanque, aonde era só ele entrar quando o anjo tocasse que ele seria curado. Simples. Por que ele não entrava? Porque ele era incapaz de ir sozinho. E aí Jesus, olhando para aquele homem lá, que estava lá há muito tempo, que poderia ter chegado sozinho, mas não conseguiu, porque sempre alguém chegava antes, Jesus olhou para ele e perguntou: tu quer ficar curado? A primeira coisa que ele falou para Jesus foi: quero? Não. A primeira coisa que ele falou para Jesus foi: queria, há 38 anos atrás? Não. O que foi que ele disse para Jesus na hora que Jesus perguntou: você quer ficar curado? Ele foi explicar a Jesus: não tem quem me leve quando o anjo toca na água, por isso eu não fui curado até hoje. Quando Jesus faz uma pergunta simples: você quer ficar curado? O cara, ele hesita em falar quero. Apesar que ele queria. Mas ele vai contar o porquê que ele não estava curado até aquele momento. Porque ele olha aquilo que Jesus fala para ele com um olhar de como se Jesus estivesse julgando. Ou até mesmo dizendo: por que tu não foi lá se curar, brother? E naquele momento, quem aqui já ouviu a passagem de Cirineu, que Cirineu ajuda Jesus, e naquele momento Cirineu é tocado por Jesus, porque Jesus falou com ele? Não, porque Jesus olhou para ele. E nesse momento acontece algo parecido. Na hora que Jesus olha para o enfermo e fala assim: tu quer ficar curado? E ele fala: Jesus, não tem quem me leve lá. Naquele momento, apenas o olhar de Jesus para aquele enfermo fez com que ele entendesse que Jesus não estava perguntando por que ele não foi ser curado, mas que Jesus estava olhando para ele com um olhar de misericórdia e dando a oportunidade da cura. Mas aí como foi que Jesus curou ele? Jesus tocou nele, Jesus fez o quê? Jesus, ele falou apenas. Então o enfermo, ele não conseguia chegar na água, ele não conseguia tocar naquele lugar. Jesus perguntou se ele queria ser curado. E como foi que Jesus curou o enfermo? Apenas falando: levanta-te e anda. E o que foi que aconteceu? Ele levantou e andou. Ah, Luquinhas, mas isso a gente já ouviu falar já. A gente sabe que Jesus cura mesmo, que Jesus tem esse poder mesmo. Ele cura até sem falar nada. Ele cura só. Tá andando, a mulher tocou num pedacinho da roupa dele, foi curada. Mas trazendo pra gente, o que é que tem a ver então? Tem a ver que na nossa vida, quantas vezes não, acredito que a maioria de nós que estamos aqui nesse Strong e vamos vir nos outros, a gente tem enfermidades que nos impedem de beber de verdadeiramente da cura que Deus nos dá. Então todo mundo que está aqui sem exceção já passou, está passando por um processo de cura, onde você tem um pecado enraizado em você, onde você tem uma coisa que ainda lhe prende de andar com Jesus, onde você tem algo ainda que, por mais que você está aqui no Strong, na igreja, na comunidade, nos 7 dias de cerco de Jericó, por mais que você permaneça, ainda tem algo que é tipo uma âncora velha miserável que segura você no mesmo lugar, para que você, como paralítico, você também se torne um inválido. E o que é que acontece com isso? Por que eu me torno inválido? Porque eu tenho a oportunidade de ser curado em todas as oportunidades que Deus me dá, no Strong, na igreja, na adoração, no cerco de Jericó, em qualquer lugar. Mas ainda assim, eu bebo da água, eu até toco na água, mas eu não sou curado verdadeiramente. E aí a gente passa a viver com Jesus como esse paralítico espiritual. Ah, Luquinhas, o que é um paralítico espiritual? É aquele que você sabe das suas mazelas, das suas misérias, dos seus pecados, das suas entraves, das suas correntes. Você sabe que Deus está lhe dando a oportunidade de curar, mas mesmo assim você escolhe permanecer no mesmo lugar, parado. E eu estou falando isso para todos nós, para mim primeiramente.
Quanto pecado, quanta cura, quanto livramento que Deus ainda não... que não aconteceu na nossa vida ainda, não porque Deus não nos deu a oportunidade de ser curados, mas porque eu me coloco no lugar como paralítico de me tornar um inválido espiritual. Por quê? Porque eu quero. E a gente vai lá para Lucas, o melhor livro da Bíblia. Ele vai abrir lá em Luquinhas. Lucas 2. Não, é 7. Lucas 7. Lucas 7, 11. Amém ou misericórdia? Ixi, Maria, é só voltar uma coisinha. Você estava em João, volta para Lucas. Lucas 7, 11. Amém ou misericórdia? Está melhorando. Amém? Vou ler, tá? No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado. Filho único de uma viúva, acompanhava muita gente da cidade. Vendo o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Aproximando-se, tocou no esquife e os que levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos um temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. Amém? A gente acabou de ver uma passagem do paralítico na beira da água da cura, onde ele não conseguia chegar lá porque ele dizia que alguém não conseguia levar ele, alguém chegava antes. E a gente já entendeu que esse lugar de paralítico espiritual sou eu mesmo que posso me colocar. Qual é a minha paralisia? É minha própria mazela mesmo. Meus pecados, as minhas paradas que eu não quero soltar, as minhas inimizades, rancor, raiva, remorso, tudo isso que a gente guarda dos outros, sabe? Que a gente não quer nem olhar para a cara da pessoa, que a gente não quer falar com fulano. Ai, fulano não presta. Foi aquele negócio da minha vida, vai, Maria. A gente já entendeu que a gente é paralítico espiritual por isso. E que Jesus olha para a gente com olhar de misericórdia e manda a gente levantar. Amém. Sendo que a gente acabou de ver outra palavra agora, lá no livro de Luquinhas, que está escrito o quê? Havia um filho morto, filho único de uma viúva. Então a mulher já tinha perdido o marido e estava com o filho morto, indo levar para sepultar. E fala lá, Jesus teve de misericórdia, de compaixão daquela mulher. E ela vai até o filho daquela mulher e fala o quê? Levanta-te. E o que acontece com o morto? Ressuscitou, aleluia. Pessoal, Luquinhas, eu também sei que Jesus cura, ressuscita, é Jesus, né? Mas o que foi que aconteceu depois que Jesus ressuscitou o menino? Vocês viram lá no versículo? Rapaz, esse ventilador é anti-bíblia, viu? Foi que ele falou lá no versículo 16. Quem está na Bíblia aberta ainda, lê aí. Apoderou-se de todos o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou seus olhos para nós. Sabe por que muitas vezes a gente continua voltando para as mesmas misérias, para o mesmo pecado, para a mesma paralisia, e a gente se torna esse paralítico espiritual? Sabe por quê? Porque quando Jesus cura a gente é que nem aquele cego que está lá na Bíblia, não lembro mais qual é a passagem. E Jesus cura ele, o que é que ele faz? Ele vai embora, não dá nem um obrigado. Pega o beco, sai contando para todo mundo: Deus me curou, aleluia, e vai viver a vida dele. Muitas vezes a gente é assim: Deus dá a cura, o anjo toca na água, a gente entra na água, a água cura a gente fica curado. O que é que a gente faz? Vai arrumar mais doença. Sendo que lá no livro de Lucas ele já fala um outro tipo de pessoa quando recebe a cura.
O filho daquela mulher foi ressuscitado por Jesus. E o que é que a Bíblia narra para a gente? O que é que Lucas escreve para a gente no versículo 16, que a gente leu de novo? Um temor se apoderou daquele povo. E eles começaram a glorificar. Ou seja, quantas vezes a gente volta para se tornar um paralítico espiritual, porque quando Deus me deu a cura, quando Deus me deu a liberdade, o que foi que eu fiz? Eu virei as costas e eu fui embora. E eu não disse nem um obrigado a Jesus muitas vezes. Eu não disse nem um aleluia, glória a Deus. Jesus foi lá, oita, se liberta do teu pecado, se liberta dessa armazela. Seja libertado, amém. Aí você vai para casa, leve. Que nem quando sai a confissão. Não, pronto para morrer. Para Jesus levar. E aí você vai fazer o quê? Um saco vazio, vai se encher, né? Me esvaziei do meu pecado, vou arrumar mais. Para daqui um mês eu ir lá no padre de novo, contar os novos. E a gente entra num ciclo não por necessidade, mas porque eu me coloco nesse lugar. E aí o padre lá na confissão é como o cantil da água lá que o anjo tocava e é a cura. É onde eu toco na misericórdia de Deus. E eu me coloco no lugar do doente, do paralítico, do inválido. Por quê? Porque eu quero. Eu acho bom a sensação de ser curado. Eu acho bom a sensação de ser libertado. Eu acho bom a sensação de Deus olhar no meu olho e dizer, levanta, boy. É massa, pô. Aí eu saio daqui, em vez de eu chegar lá no outro menino lá que tá pior do que eu, chega nele e dizer, caramba, olha, tem a água lá que o anjo tocou, bora entrar lá, doidão. Aí em vez de eu chegar lá e fazer isso, eu faço o quê? Não, tá. Faça pior do que eu fiz antes. Por quê? Porque agora eu sei que o anjo toca na água, o padre perdoa meus pecados em nome de Jesus. Então, logo, é útil e agradável. Eu arrumo minha armazela e o padre me dá o perdão. Aleluia. E aí eu vou ser para sempre o quê? Um inválido espiritual. Que eu vou viver de tocar na aguinha. Que eu vou viver de botar um band-aid na minha ferida. Que eu vou viver disso daí. E o que é que eu faço para Jesus? Espera aí, Deus. Quando eu estiver aqui, sem conseguir nem andar sozinho, aí eu dou um toque para o Senhor vir me curar, amém? E o que é que falta na gente? Deus, Ele nunca curou ninguém lá na Bíblia. Você pode olhar todas as curas, todos os milagres de Deus. Segura aqui para mim. Todos os milagres, todas as curas de Deus nunca foi em vão. Nunca foi só para Jesus dizer, olha só como eu tenho o poder de curar. Não foi. Toda a cura, todo o livramento, todos os demônios que Deus expulsava os espíritos maus que Ele expulsava das pessoas, era com qual propósito? De engrandecer o nome de Jesus? Não. De engrandecer o nome do Pai. Para que o Pai fosse conhecido, para que o Pai fosse adorado, para que o Pai, não Ele, para que o Pai fosse glorificado. Então, cada cura de Jesus levavam as pessoas curadas mais para perto de quem? Do Pai. Mais para perto da graça. Isso acontecia só no tempo de Jesus, Luquinhas? Claro que não. Vocês acham que as curas, o perdão dos pecados que Deus nos dá hoje, os livramentos que Deus nos dá hoje, os espíritos maus que Deus expulsa da nossa vida hoje, serve para quê? Para que agora eu vire uma pessoa livre do demônio, livre do espírito ruim, livre do pecado? Quem é tu, mas quem é eu? Para que eu reconheça a glória e a majestade do Pai, de Deus. Ah, Luquinhas, entendi. Paralítico espiritual, o anjo me curou, tal. Massa. Mas e aí? Vai mudar o que na minha vida? Se eu vou pecar de novo? Não é não? Muda uma coisa. O versículo 16 do capítulo 2 do livro de Luquinhas. Aquele povo foi tomado por um temor e eles começaram a glorificar a Deus. Quantas curas Deus já te deu e ao invés de glorificar, você ainda saiu murmurando.
Quantas curas Deus já nos deu. E ela só não foi mais enraizada. E eu só não cresci mais naquele lugar. Porque eu não abri um lá para dizer: Jesus, muito obrigado, tu és maravilhoso. Santo é teu nome, aleluia. Não disse um lá para Jesus. Quer ver outro exemplo legal? A gente veio para o Strong agora. A gente cantou, se declarou, consagrou Nossa Senhora aqui lindamente. Clamou a intercessão da Virgem Maria profundamente. Clamou o Espírito Santo nesse lugar. Consagrou nosso corpo ao Espírito Santo nesse lugar. Mas de muitas bocas não saiu um A. Por quê? Porque ser um paralítico espiritual me leva para o lugar de achar que eu não preciso falar nada para Deus. Eu não preciso clamar nada para Deus. Eu não preciso pedir nada para Deus. Por quê? Porque Deus vai vir olhar com seu olhar de misericórdia e me curar. Então eu venho para o grupo de oração, vou para qualquer lugar que Jesus esteja lá, sendo celebrado, sendo adorado. E em vez de eu abrir minha boca para clamar, para orar, como está sendo ministrado, eu faço o quê? Quero ver a hora da cura aqui na minha vida. A gente traz mazela a rodo. E acha que vai curar como? Se a gente só finge que acredita na cura. E a gente faz como o paralítico. Deus perguntou: queres ser curado? E o que foi que ele respondeu? Não tem quem me leve lá na água não, pô. E aí Jesus olha para você hoje e fala assim: quer ser curada? E você fala: mas aí, poxa, é que a minha amiga, pô. Aí Jesus olha para outra: quer ser curada? Aí, pô, Jesus, mas aí eu quero, né? Você tá ligado? Mas é que hoje não tá. A música ali não. Aí Jesus vai no outro: quer ser curado? Eu quero. Mas aí, perdoar ali também, né? Racinha ruim da peste. E aí a gente começa a se colocar de novo no lugar de um inválido espiritual que só me bloqueia de receber a graça. Não. Que me bloqueia de estar na presença da graça. Me bloqueia de estar na presença de Deus. E aí todo momento de oração para a gente é como qualquer outra coisa. Por quê? Porque tanto faz, né? É só uma menina cantando uma música e falando um monte de palavra bonita. E eu vou esperar algum momento, alguma coisa acontecer. Vocês conseguiram entender? Aleluia, glória a Deus. Gostei, aleluia, glória a Deus. Mas aí hoje, o que tudo isso tem a ver para a nossa vida, o que tem a ver com levanta-te, se até agora eu só entendi que eu quero ficar no chão. Simples. Sabe como é que a gente alcança muita coisa, muita graça na presença de Deus? Com o que Jamile estava ministrando aqui, do desejo. A gente já falou várias vezes no Strong, do desejo. Desejo é maior que a vontade. Que a vontade vai e passa. Mas um desejo, até eu conseguir saciar aquilo, eu não vou desistir. O que é que vai me fazer sair da situação de um paralítico espiritual? Desejar. Desejar. Desejar o quê? Deus. E nada mais. Hoje, eu quero que a gente possa viver nesse lugar, preste atenção aqui. Que a gente possa viver nessa noite algo que a gente já começou, nesse início da oração. Que é tocar na graça de Deus mesmo, na presença de Deus mesmo, através do desejo. De tocar no desejo. De desejar a Deus. De desejar a cura. Mas não só para que Jesus me cure e eu agora, nossa, consegui lá fazer as pazes com a querida aqui que me magoou. Nossa, consegui ir lá e parei de cometer o mesmo pecado. Nossa, consegui ir lá. Não é só para isso. Porque Deus nos cura, nos liberta. Não é o final da história. Mas é para que eu possa começar a trilhar ela. Então a cura de Deus, ela não é o final do que eu vou alcançar na minha vivência com Ele. Mas é só o início. Deus, Ele me cura para que eu possa reconhecer a santidade de Deus na minha vida. E colocar Deus no lugar onde eu não colocava. No mais alto lugar da minha vida.
Como é que eu toco no desejo, Luquinhas? Como é que eu toco na graça? Como é que eu toco no poder do Espírito Santo? Quando eu consigo colocar Deus no melhor lugar da minha vida. E talvez hoje seja o pecado, seja o namorado, a namorada, seja o emprego, seja sei lá o quê, qualquer coisa. Uma moto, um celular, qualquer coisa. Como é que eu me liberto disso? Como é que eu deixo de ser um enfermo espiritual? Quando eu coloco Deus no lugar que é dele. Isso vocês entenderam, né? Não basta só esperar Deus vir, olhar no meu olho e falar assim, levanta-te. Agora levanta. Eu tenho que querer, buscar. Por quê? Porque esse levanta-te não é o estágio máximo que eu vou alcançar. Para que Deus venha me mandar levantar. O levanta-te é só o início. Para que daí eu possa fazer como o cara que foi curado. O paralítico que foi curado, Deus diz o quê? Levanta-te e anda. E o último versículo diz exatamente desse jeito. E ele levantou e foi até ele andando. Deus deu a cura para o paralítico fazer o quê? Ir embora? Não. O paralítico foi andando até Jesus. Porque a cura foi só o início, o start. E nessa noite a gente tem que levar para o nosso coração e entender que depois que Deus me cura, aleluia, eu só vou conseguir não voltar mais para aquele estágio de paralítico espiritual quando agora eu tocar no desejo. Mas agora eu desejo. Jesus, eu sei que eu continuo sendo o mais fraquinho de todos ainda. Mas eu desejo. Agora eu quero. E aí o que acontece? Acontece um movimento simples que a gente nem percebe. A gente vem para a oração. E aí começa a rezar aqui. E a gente vai rezando. E Espírito, Espírito, tal, que desce como fogo. E tanto faz. A música que a galera escolher para tocar. Tanto faz. Porque eu não estou naquele lugar pela música que vai tocar. Eu estou naquele lugar porque eu desejo quem vai estar naquele lugar, que é Deus. E aí começa a oração, pode tocar qualquer música que fala de Jesus, está valendo. Porque o que eu quero mesmo é tocar no desejo, na graça, tocar em Jesus. E eu toco como? Ficar assim, ó. E aí Jesus vai usar de alguém para tocar em mim. Não. Aquele povo, quando testemunhou a cura de Jesus sobre o filho que estava morto, eles fizeram o quê? Eles começaram a glorificar. E como é que se glorifica a Deus na Bíblia? Quando fala lá, e o povo glorificou, e o povo tal, como é? Eles falaram, eles cantaram, eles gritaram, eles exerceram uma atitude, uma ação. Então nessa noite, para a gente sair do lugar desse paralítico espiritual e chegar no lugar de quem deseja a graça, para que a cura seja apenas o início do caminho e eu possa chegar realmente no final, que é a santidade, no mais alto lugar com Jesus, eu preciso glorificar, cantar, pedir, falar, externar o meu desejo por Deus. Vocês conseguem entender? Qual é a cura que você precisa? Ah, Deus sabe aqui, ó, fala no coração, Ele escuta, é. Mas o que a gente declara não é para que Deus saiba. É para que eu entenda e reconheça o que eu estou pedindo.